Pois bem, senhoras e senhores, noite de segunda-feira, feriado em Novo Hamburgo, 12 de outubro de 2020. Cidadão, cidadã, está no ar mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Aqui, Eduardo Schmitz. Propostas, planos para o futuro da nossa cidade, visando o atual, a pandemia e, obviamente, o pós-pandemia. E o entrevistado dessa noite é gerente executivo do INSS. Ex-gerente executivo. Ex-gerente. E candidato pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão. Felipe Miller, começando com as suas considerações iniciais. Boa noite, bem-vindo à nossa sabatina. Boa noite, Eduardo. É uma grande satisfação estar aqui ao teu convite, nesse espaço democrático. E com certeza quero me apresentar, né, ao cidadão hamburguense. Sou nascido e cresci aqui em Novo Hamburgo, conheço as administrações passadas do nosso município e estou preparado para enfrentar esse desafio, por isso que eu coloquei meu nome à disposição desse pleito municipal. Porque eu sou formado em Ciências Sociais pela URGS, sou licenciado e bacharel também, né? Sou professor de formação. Ontem nós tivemos um debate com a área dos professores e quero cuidar muito da educação e da saúde, ambos assuntos em primeiro lugar. Depois vem a questão da reforma administrativa, que hoje nós vivemos num ambiente que mudou muito de alguns anos para cá, né? A tecnologia evoluiu e com isso, com um pensamento renovador, com ideias criativas, nós queremos voltar, trazer a Novo Hamburgo que eu conheci quando eu era criança, a capital nacional do calçado, com IDH, com ótimas escolas, com boa saúde. Tempo esgotado, candidato. Bom, vamos começar, como vocês sabem, tradicionalmente com os nossos temas polêmicos, mas temas que os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo têm que propor para a sociedade e, claro, para a construção da cidadania e de um futuro, né? O futuro próspero que todos nós queremos para Novo Hamburgo. Então vamos começar, candidato, com finanças públicas, um tema que o senhor cita muito, cita em seu plano de governo, a situação atual das contas públicas da nossa cidade. Lhe pergunto, como o senhor pretende resolver esse problema para o município, visando até mesmo a situação da pandemia, onde a gente teve o orçamento reduzido aqui em Novo Hamburgo, está em 1,3 bilhão para o próximo ano, que vai ser aprovado na Câmara de Vereadores. Tempo, candidato. Eduardo, com certeza, com muita austeridade, muita seriedade, pessoas qualificadas na área da economia. Nós estamos propondo o enxugamento da máquina pública e nós vamos pagar, sim, as contas que estão aí. Por exemplo, como eu falei, né, tu sabe, a questão da privatização da FENAC, com isso nós vamos angariar algum fundo que, a partir desse processo de privatização, que vai cumprir a função social da FENAC a partir da parceria público-privada, vai estar aberta 365 dias por ano, né, trazendo mais fomentos, arrecadando impostos, e eu digo o seguinte, nos primeiros 2 anos de governo, nós vamos reduzir as alíquotas ao limite mínimo, para que a economia volte a ser pujante como antes da pandemia. Isso do ISSQN, candidato? ISSQN e todos os impostos que a gente possa trazer a alíquota mínima, porque eu sei que, por exemplo, o IPTU em Novo Hamburgo está um pouco além do que municípios vizinhos, né?
mas tudo com muito estudo, com auxílio jurídico dos advogados da prefeitura e tudo dentro da lei. E lhe faço uma pergunta, como temos tempo ainda, sobre o IPAZEM. É outra bola de neve, considerada mesmo pelo secretário Betinho dos Reis, ontem aqui nessa bancada em nossa frente, secretário de Fazenda atual da Prefeitura de Novo Hamburgo. É uma bola de neve. Como desenrolar essa bola de neve? Como fazer que essa bola de neve vire gelo ou vire nada? Não, eu digo que não é uma bola de neve, é uma bomba que a gente vai ter que desativar. Certo? Eu tenho aqui, por exemplo, eu participei de um debate, tá, que falaram que nós não estávamos trazendo dados precisos. Então, aqui, ó, se o senhor permitir ler, Eduardo, aqui saiu no jornal Diário de Novo Hamburgo, como nos jornais semanais, né, que quem assumir a prefeitura, se Deus quiser que nós sejamos eleitos, terá o desafio de ajustar as contas do Instituto de Previdência dos Servidores, que dados recentes apontam que de janeiro a agosto o IPAZEM tem um déficit de 52 milhões. Quando assumiu em 2017, a prefeita disse que o Instituto teria saúde financeira por mais 25 anos. E o que nos passaram ontem no debate foi que seria 21 meses. Então, 25 anos é muita diferença para 21 meses. E mais os 500 milhões, né, que estão acumulados. Tempo esgotado, candidato. Bom, vamos ao próximo tema também muito importante. Lembrando, desde a entrevista com o candidato Paulo Ritzel, nós não temos mais o copo na mesa, fizemos o sorteio virtual. E o tema agora é saúde pública. Se eleito, o senhor promete a construção de uma nova ala para o Hospital Municipal, podemos dizer, né, um novo anexo que está proposto, isso no seu plano de governo, que é o anexo 2, que foi proposto pelo ex-prefeito Tarcísio Zimmermann em 2012. Passados 8 anos, esse anexo só está nos planos. Contratação de mais médicos, aperfeiçoados nessa questão. E também falou sobre a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, que é outra bola de neve também da mesma forma. Outra situação muito complicada que a gente percebe. E também aí trazer mais agilidades para as unidades básicas de saúde. Como resolver essa questão, candidato? Com certeza. Se tratando sobre a saúde, a gente tem que pensar o prédio do antigo posto de saúde do centro, que está desativado, né? Em primeiro lugar, tem que se pensar numa reforma ali e como se encontra geograficamente próximo do hospital municipal, temos que utilizar esse espaço de uma forma muito responsável, né? Não se dá para deixar da maneira como se encontra. E a questão de, por exemplo, agilidade na saúde pública, uma ideia seria tanto a marcação das consultas pelo telefone, tem que ter uma agenda, né? E de um aplicativo a ser desenvolvido pelo pessoal que trabalha com a área digital na prefeitura. Bom, nós temos ainda aí 1 minuto e meio para a resposta dessa questão. E aí eu lhe faço a pergunta, os impactos da pandemia na saúde pública também serão muito grandes, né? A gente sabe que a saúde de Novo Hamburgo é muito deficitária, mas, por exemplo, leitos contratados pela prefeitura de UTI, de uma forma de aluguel, não serão mais disponíveis, não estarão mais disponíveis no próximo ano, melhor dizendo. Também como resolver essa questão, vendo o impacto da pandemia na saúde pública e nas contas públicas com um orçamento mais reduzido. Nós sabemos que, e foi divulgado na imprensa aqui de Novo Hamburgo, que foi recebido 10 milhões de reais. E eu perguntei no debate, né, para a atual mandatária, o que foi feito com esse dinheiro e não obtive resposta. Isso é uma questão de transparência, porque seria feito um hospital de campanha e esse hospital de campanha faria com que a bandeira aqui em Novo Hamburgo não fosse vermelha e, não sendo vermelha, não teria tantas restrições que prejudicaram o comércio e toda a atividade financeira. Pessoas ficaram desempregadas, né, ficaram sem renda. E se esses 10 milhões ainda estiverem em caixa, com certeza eles serão utilizados na contratação de tudo que for necessário para, além de então, suprir o que ainda resta
para que nós voltamos uma normalidade na saúde no pós-pandemia. Bom, candidato, vamos ao próximo tema. O tema é educação. No seu plano de governo, vejo várias propostas, né, relacionadas ao desenvolvimento da educação pública em Novo Hamburgo. E o senhor cita muito o passado da educação de Novo Hamburgo. Claro que temos o futuro, mas o senhor cita uma inspiração muito grande no passado. Temos que deixar claro, são coisas diferentes, né? O passado de Novo Hamburgo foi e o futuro está aí. E cita aí também nomes como Ernest Sarlet, professor, secretário de Educação de Novo Hamburgo, João Carlos Schmitz e outros vários professores. Quais são as suas ações para que essas propostas sejam feitas, realizadas, mesmo também levando em conta o impacto que a pandemia trouxe? Exato. Porque aulas, né, a gente não teve grandes rendimentos nas educações públicas em maior contato, justamente pelas condições dos alunos. Então, o rendimento, que talvez deveria ser de 100, vai para 10, né? É uma diminuição grande. Tempo, candidato. Eu te digo o seguinte, nós temos uma proposta inovadora que o nosso lema é da idade da pedra ao smartphone. Como eu disse, o nosso projeto é um projeto de desenvolvimento, é um projeto renovador, é um projeto tecnológico, né? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas tem um smartphone, é muito acessível. Crianças têm smartphone, eu tenho 2 sobrinhos pequenos que hoje já sabem utilizar certas ferramentas no smartphone, como olhar fotos, por exemplo, né? E uma questão que as pessoas falam é o acesso à internet, e eu tenho com um projeto, é o Vale Cartão de celular. Para se a aula não puder ser presencial por essa questão da pandemia, porque todos nós esperamos que a vacina esteja disponível até o ano que vem. Mas se não estiver disponível até o ano que vem, vamos propiciar que esses alunos possam acessar a internet através do smartphone, né? Porque ele pode ser um roteador, talvez, para um laptop, para um notebook, no caso, né? E, além disso, nós temos um projeto que é a educação 24 horas. O que significa a educação 24 horas? Isso vem a calhar muito para os professores municipais e para os alunos. Que o aluno que tiver interesse fora do horário da aula, né, possa acessar uma plataforma virtual a ser criada também pelo pessoal do trabalho digital da prefeitura, por esse aplicativo. E essa plataforma, quem tiver interesse em matemática, história, química, geografia, possa aprofundar seus conhecimentos, inclusive para os anos seguintes, os anos posteriores. E com isso, se tiver a questão de arredondamento de nota, alguma coisa assim, claro que com muito diálogo com os professores, com os pais, pode servir que aumente, melhore a nota do aluno em caso da necessidade de uma aprovação, porque o aluno demonstrou interesse. E os professores vão utilizar a gravação dessas videoaulas. Tempo, candidato. Certo. Bom, vamos à próxima questão, administração. Administração pública, um tema que o senhor cita muito no seu plano de governo. E aí o senhor já citou privatização da FENAC, parceria público-privada com a prefeitura para a manutenção dos eventos já existentes, fechamento da Comur sem encerramento das atividades principais, e aí enxugar gastos desnecessários com diárias e cargos comissionados. Como fazer isso, candidato? Exato. A gente sabe que a prefeitura tem inúmeras secretarias. E essas secretarias, existem braços que são autarquias ou empresas de economia mista, como é a FENAC, né? E uma autarquia que é a Comusa. E eu vejo que não há necessidade para isso, não. A gente vê no governo federal, por exemplo, que foram extintos ministérios, e esses ministérios abarcaram, né, como secretarias, outros ministérios. Então,
por exemplo, com o encerramento da Comur, a gente vai fazer com que as merendeiras sejam elencadas na Secretaria de Administração, por exemplo, ou de Serviços Urbanos, né? Isso tudo através de decreto, que nós vamos estudar muito bem no primeiro ano de governo, e também a privatização da FENAC vai ser a partir de uma parceria público-privada, que nós colocaremos como condição para que todas as feiras sejam realizadas, a FIMEC, a FENAC, a Feira Nacional do Calçado, que a FENAC cumpra a sua função social, não esteja fechada como está hoje, se o senhor passar ali na frente, né, telespectador, e também abra espaço, porque é um local muito bem localizado, tem uma estação de trem, tem a rodoviária, e ali pode ter comércio, né, pode fomentar o comércio, e as pessoas possam ali desenvolver outras atividades, também eventos culturais, tanto como polo gastronômico, eventos de origem germânica, eventos de origem afrodescendentes, enfim, né, de toda a colonização, de todas as pessoas que escolheram Novo Hamburgo, independente da sua origem, vão poder utilizar a FENAC por um espaço de convivência, que hoje em dia não é utilizado. E vai ser muito mais fácil de gerenciar, porque não terá os trâmites burocráticos que a administração pública muitas vezes emperra. E sobre o fechamento da Comur, uma polêmica muito grande, né? Porque a Comur é uma autarquia, existem funcionários, e talvez não seja um processo tão fácil como a gente imagina. Como é que o senhor pretende fazer esse fechamento, se for feito na gestão do senhor, se o senhor for eleito? A Comusa também é uma autarquia, né? Comur. A Comusa também, claro. A Comusa e a Comur são duas autarquias. Vão ser abarcadas pela secretaria competente, que é a Secretaria de Administração ou de Serviços Urbanos. É bem tranquilo, todos os concursados efetivos passarão a integrar essa secretaria, estarão diretamente vinculados à prefeitura, os cargos comissionados não necessários serão extintos, e quem é contratado será revisto da forma de contrato. É a mesma coisa com a Fundação de Saúde Pública. O hospital, por exemplo, ele era ele tinha uma autogestão, né? Então, foi criada essa Fundação de Saúde Pública, que muitas vezes é perguntado se realmente pode existir essa Fundação de Saúde Pública ou não, já foi questionado juridicamente isso, né? Tempo esgotado, candidato. Próximo tema é segurança pública. No seu plano também aparecem várias propostas para essa área: integração de forças, informatização, retirar a responsabilidade da guarda perante ao trânsito da cidade. E a gente quer saber como trazer esse desenvolvimento e, além disso, como botar essas propostas que o senhor traz em prática. Com certeza, a partir da capacitação. Eu vejo a Guarda Municipal capacitada, mas ela pode ser melhor capacitada com um convênio junto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. E nós pensamos que o trânsito não é uma prioridade, não é uma prioridade multar o motorista, o cidadão, né? Inclusive, nós trazemos, na questão da infraestrutura, rever os limites de velocidade aqui no município, né? Porque os carros evoluíram, as vias estão melhores, né? E, com isso, nós temos o projeto também do Zero Pardal, que em todo o território de Novo Hamburgo, território geográfico, nós vamos propor, inclusive, a outros entes federativos que se retirem os pardais. Isso vem ao encontro, inclusive, com uma ideia do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Mas há pardais em Novo Hamburgo? Existem pardais que não são fixos, né? Pardais móveis, e tem um pardal na RS 239,
e também na BR-116, se eu não me engano, mas ali eu acho que é um controlador de velocidade. Então, isso a gente tem que ficar atento para que não continue existindo pardais, e nós não vamos fomentar a existência dos pardais, porque a gente sabe que os acidentes ocorrem de inúmeras formas e não necessariamente por questão de velocidade. Nós temos sim que garantir a vida, a segurança do motorista, e o pardal é simplesmente um detalhe que, com conscientização, isso aí vai ser mitigado com certeza. Bom, então vamos para o próximo tema, que é empregos e desenvolvimento econômico. Eu boto aqui nessa pergunta, e faço isso, digo isso a todos os candidatos, que ele é um dos temas mais preciosos em meio a essa pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos, 25 milhões de brasileiros, talvez mais, são números oficiais, dependem do auxílio emergencial, ainda até dezembro. E a gente sabe que esse auxílio emergencial vai terminar, que essas questões, esses auxílios que o governo federal proporciona deixarão de existir no próximo ano. E eu lhe pergunto, no âmbito municipal, como trazer desenvolvimento econômico, empregos de volta para a cidade? E isso não pegando só o período da pandemia, mas o período histórico, depois do calçado, sabemos da reviravolta econômica que Novo Hamburgo teve. Tempo. Hoje o Novo Hamburgo não é mais simplesmente um polo calçadista como já foi. Hoje a economia é diversificada, fomentaremos essa diversificação, mas queremos e vamos dar todo o apoio à indústria coreiro calçadista em Novo Hamburgo. E eu te digo que para trazer renda, para trazer atividades econômicas, nós queremos ter um projeto de capacitação para profissionais liberais. Nós vamos usar a estrutura das escolas hamburguenses, né, a estrutura da prefeitura, para poder ensinar atividades para que as pessoas possam se tornar profissionais, né, possam desenvolver o seu negócio, ter a sua autogestão. E também eu te digo uma coisa que é muito importante, que ninguém tem falado, e nós somos a única candidatura, eu sou a única candidatura que falo da economia criativa. Um exemplo disso é Miami. Miami tem o Miami Design Center, né, que é um bairro que estava abandonado, e a partir do fomento da economia criativa, da criatividade, foi capaz de, do nada, das ideias, gerar divisas, renda, emprego, e isso pode ser feito em Novo Hamburgo, inclusive no espaço da FENAC. É uma proposta realmente importante, né? E importante que isso, se o senhor for eleito, bote em prática, né? Com certeza, vamos porque colocar. A gente vai cobrar. Espero que cobre. Porque eu sempre deixo isso muito claro nas entrevistas, se os candidatos forem eleitos, a gente vai cobrar. Até para uma questão... E com muita satisfação. E para uma questão de congruência do que é apresentado nos planos de governo. Por isso que nós queremos fazer diferente. Eu sou um cidadão que sou candidato e nunca deixarei de ser um cidadão. Próximo tema é infraestrutura e mobilidade urbana. A gente sabe que aqui em Novo Hamburgo a gente tem um problema muito grave. A gente vem apresentando várias reportagens sobre isso, vem criticando essa malha que existe aqui na cidade. Hoje eu até dei uma volta no centro para conferir essa situação, que é o transporte público de Novo Hamburgo. Transporte público representado pela Hamburguesa, que tem aí o grupo Hamburguesa com as suas empresas, que tem mais de 3 décadas na administração do serviço de transporte público da cidade. 3 décadas, 30 anos, mais do que isso. E o senhor pretende trazer uma nova empresa de transporte público na cidade, vendo o que aconteceu nessa gestão atual, que prometeu que iria trazer uma nova empresa de transporte público para a cidade. Não fez, ou melhor, tentou fazer, mas problemas e empecilhos judiciais não permitiram. Como o senhor promete e tentará fazer isso se eleito?
Eduardo, não necessariamente será uma nova empresa, mas sim uma nova licitação, certo? As empresas, o transporte público, né, está muito aquém do desejado. Por exemplo, Porto Alegre faz muitos anos que os ônibus têm ar-condicionado. Aqui em Novo Hamburgo, a grande maioria dos ônibus não tem isso, né? No nosso verão escaldante aqui, que somos uma cidade mais quente do estado, não se passa calor dentro do transporte coletivo e se paga um valor razoável para percorrer uma distância pequena aqui dentro de Novo Hamburgo. Então, nós temos que abrir essa caixa preta e fazer uma licitação de verdade, que todas as empresas possam competir de igual para igual, e temos que ter critérios, que um dos critérios, por exemplo, é o valor da passagem, tá? E o conforto que o cidadão tem que ter no transporte público do coletivo. Mas o senhor pretende, por exemplo, o senhor disse que não deverá ser uma empresa nova, o senhor pretende deixar a Hamburguesa no comando ou de certa forma, se a Hamburguesa ganhar a licitação, ela permanecer na atual empresa, servindo ao transporte público da cidade, porque ela é muito criticada nesse ponto. Eu não disse que será Hamburguesa, eu disse que vai ser a empresa vencedora. Pode ser Hamburguesa, não sei, se ela se readequar a essa licitação, né? Mas tem várias outras empresas que podem sim participar da licitação, e vai ser uma licitação transparente, porque eu prego a transparência na nossa candidatura. O Felipe Miller é um cidadão transparente, e isso eu faço questão, a transparência nessa licitação, e que vença a empresa que esteja dentro do critério de todas as condições que a licitação colocará, e que forneça o que é desejado pelo cidadão hamburguense. Candidato. Bom, vamos para o penúltimo, ou melhor, o último tema antes das suas considerações finais. O famoso TBT eleitoral que nós fazemos aqui com todos os candidatos. Aqui na minha frente o senhor trouxe uma vassoura, que é o seu material, sua companheira, podemos dizer, de campanha. E o senhor usa essa vassoura como um artefato da mesma. E também usa o jingle, próprio item deste ex-político e ex-presidente, Jânio Quadros, como sua música na sua campanha. E o seu slogan é o novo para limpar as velhas ideias. Como ser o novo, usando referências de 1960 e de um ex-presidente excentricamente criticado antes do início da ditadura militar. Tempo, candidato. Eu sou estudante de História, né? Sou formado em Ciências Sociais, como eu falei, e estou ainda estudando História. Voltei a estudar ano passado, e é aí que veio a ideia, né? A ideia da vassoura é muito interessante porque ela simboliza a limpeza e a força. E referente ao político Jânio Quadros, as pessoas lembram dele quando ele foi eleito presidente da República e ficou por 7 meses, né? E depois renunciou por forças ocultas. Ninguém está livre disso, mas a gente não pode esquecer que ele foi algumas vezes já ocupante de outros cargos executivos, como prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, cargos legislativos. Então é um político de muito sucesso, o Jânio Quadros. Mas eu quero deixar claro que eu não tenho nenhuma semelhança com o Jânio Quadros. Simplesmente nós concordamos com o slogan dele, que é varrer a velha política, que é varrer esse ciclo fechado que está aí, porque nós somos novos na política, e a vassoura traz esse elemento, que é o elemento da limpeza. Ele usou isso, foi uma ideia muito inteligente, uma ideia criativa, e não teria como estudante de História não rememorar isso aí, porque com certeza vai ser um impacto para o cidadão, né, que entrar em contato com o nosso material, porque todo mundo quer limpeza na política, todo mundo quer honestidade, e eu, como um cidadão que
primo pela transparência, primo pela honestidade, não vejo nenhum outro artefato que seja a vassoura. Por exemplo, outros usam arma, usam, né, outros artefatos, e nós escolhemos a vassoura para isso. Então tá aí. Agora aqui em Novo Hamburgo estamos nos aproximando das 21 horas desta segunda-feira, 12 de outubro, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E vamos então para as considerações finais do candidato Felipe Miller. 1 minuto e meio, candidato, para as suas palavras finais nessa entrevista, já agradecendo a sua presença. Eu venho te agradecer, Dudu, Eduardo, e quero dizer o seguinte, que eu ando com a palavra do Senhor aqui comigo, porque eu sei que nesse meio público é um meio muito difícil, né? É um meio que existe muita divisão, e, além de tudo, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar em Deus, né, para que a gente possa superar todos os obstáculos e conseguir cumprir todos os nossos objetivos como político e como pessoa, acima de tudo. 15 segundos para o seu boa noite, agradecendo a sua presença. Boa noite, telespectador. Desejo um ótimo feriado a todos e que a semana comece iluminada para todos que estão nos assistindo. Um grande abraço, venha conosco. Obrigado, candidato Felipe Miller, do PTC, pela sua presença. E essa foi mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. Voltaremos amanhã, 20h30, nesse mesmo horário, contando com a sua presença. Então aqui, de Novo Hamburgo, e para as eleições cidadãs do Dudu News e da Vale TV, o meu boa noite e Eduardo Schmitz.